Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Físico, do Noah Gordon. Primeiro, eu volto com um livro que é ficcional, é escrito em forma de romance, tudo bem? Porque muitas pessoas elogiaram o vídeo sobre o mundo de Sofia, acharam interessante fazer essa junção, então decidi trazer novamente e vai virar uma prática aqui no canal, de tempos em tempos, trazer um vídeo sobre um livro que seja de ficção. Um dos nossos inscritos, que é o Mauro Pozzuoli, tinha pedido para falar um pouquinho sobre a parte mais oriental da história, e na verdade eu não consigo fazer isso agora, uma videoaula sobre isso, porque eu estou tentando fazer a playlist de Brasil, né? Mas o tema de hoje pode ser um aperitivo. Por quê? Trata muito sobre a parte oriental esse romance. O livro baseia-se na história de um jovem, o Rob Cole, que é um aprendiz de barbeiro cirurgião na Inglaterra. A gente sabe que a medicina nesse momento, ela se dá em vários escalões, né? Você tem os médicos, que são os mais bem situados na sociedade, mas muitos barbeiros cirurgiões, que são aqueles que viajam de cidade em cidade e fazem tanto o trabalho de barbearia mesmo, até os cuidados que seriam cuidados médicos, mas com uma precisão bem menor, por preços menores. Então são eles que chegam nas camadas mais populares para tratar, dar remédios. Esses remédios muitas vezes eram placebos, né? Mas é dessa forma que o protagonista surge na história. Com o desenrolar dela, ele decide viajar para o Oriente para ser aprendiz daquele que ele sempre ouviu falar pelos médicos, que é o Ibn Sina, para a gente conhecido como Avicena, tudo bem? Isso se passa no início do século XI. E a partir disso ele decide se passar por judeu para ser aceito lá nessa faculdade, que eles chamam de Madrasa, né? Mas é um nome ficcional também, aonde o Ibn Sina é o grande mentor, ele é o grande mestre de lá. E o fundo histórico desse livro é excelente, porque ele trata das grandes três religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, porque lá no Oriente, onde se passa a maior parte da história, eles são muçulmanos, seguem o Islã. O Rob Cole é criado em uma sociedade cristã, e ele tem que se passar por judeu, porque os judeus são aceitos lá. Então ele até troca, né, de nome, o Jess Ben Benjamin. Agora, os diálogos que ele tem com a Avicena, a forma com que o Noah Gordon consegue demonstrar a diferença da medicina ocidental e oriental nesse período, ela é fascinante. E a gente sabe, a partir das fontes históricas, que o desenvolvimento matemático, médico, arquitetônico do Oriente nesse período, ele é avassalador. Inclusive, eles que preservaram muitos dos escritos clássicos, né, da antiguidade grega, eles que transcreveram, preservaram, e depois nós ocidentais fomos retomar esses escritos a partir do contato, a partir de guerras travadas contra os muçulmanos. Uma fonte muito válida é alguns escritos do Averroes sobre o Aristóteles. E o Averroes utiliza o Aristóteles quase como um semideus, exaltando, dizendo que depois de Aristóteles quase ninguém agregou ao pensamento do qual ele está tratando na fonte. Então eles têm um resgate muito grande desse conhecimento, tanto grego quanto romano. E aí o desenvolvimento oriental, que nesse período é muito maior do que o ocidental, é retratado com perfeição aqui pelo Noah Gordon. No final do livro ele faz algumas ressalvas, ele diz o que ele teve que adicionar de ficção, de onde ele tirou as histórias que ele contou. Então eu acho que ajuda muito a gente a criar esse cenário, a quebrar um pouco o paradigma de que a história, o centro do desenvolvimento científico, histórico, está todo na Europa. Aqui a gente quebra muito bem essa imagem, além de ser uma leitura extremamente agradável. Então eu super indico para vocês a leitura de O Físico, do Noah Gordon. Por fim, eu queria agradecer aos meus primos Bruno e Bianca Frisarin, porque foram eles que me deram esse livro há um tempo atrás, me proporcionaram essa leitura,
e se tornou extremamente válida para mim, por isso eu estou passando para vocês hoje aqui. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.